Sintonia Alternativa. No programa de hoje você vai acompanhar uma matéria muito legal sobre o yoga, com os melhores momentos do evento Yoga Conexão com a Paz 2008, que movimentou Uberlândia. Vai descobrir o universo mágico da Cabala, porque ela atrai tantas pessoas no mundo moderno e se transformou em coqueluche entre os famosos. Agora, aqui no Sintonia Alternativa, não saia daí. Você já ouviu falar em teosofia? Esse é o nome dado ao sistema filosófico religioso, conhecido também como sabedoria divina. A teosofia é a crença na divindade como um todo e se baseia principalmente na filosofia oriental. As grandes religiões do mundo, após uma análise minuciosa, têm muito em comum: ideias morais a filosóficas. Há quem defenda que as religiões nasceram do solo da ignorância humana, cultivada pela imaginação. Há quem aposte na origem a partir dos mitos. Assim falam os doutores da mitologia comparada. Mas existe uma outra explicação para a base comum das religiões humanas. Para essa linha de pensamento, existe um ensinamento original e uma fraternidade de grandes instrutores espirituais. Esses mestres teriam a missão de instruir e guiar a humanidade infantil em nosso planeta. Os livros sagrados do Oriente são fiéis testemunhas da imensa sabedoria existente no passado. E quando se percebe o que essas escrituras revelam sobre Deus, o homem e o universo, ensinamentos idênticos em substância, mas que se apresentam sob uma variedade de formas no exterior, pode-se agrupá-los em um único corpo, que recebe o nome de sabedoria divina ou teosofia. A teosofia se apresenta então como a base de todas as religiões e não se opõe a nenhuma delas. Os modernos teósofos são cristãos, budistas, hinduístas, espíritas e procuram, através do estudo profundo, revelar a significação interior das várias doutrinas religiosas. O objetivo é levar o homem a penetrar mais profundamente no coração de sua própria fé, desnudando a sua sabedoria oculta. Teosofia é a crença na divindade como um todo, fonte de toda a existência, o infinito que não pode ser compreendido e nem conhecido. E no final, há uma só religião, o conhecimento de Deus, e todas as religiões são ramos desta mesma árvore, a árvore da vida, cujas raízes estão no céu, e seus ramos se esparramaram no mundo dos homens. E a raiz celeste é a sabedoria, o conhecimento do Deus, que é a vida eterna. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre teosofia, acesse o site www.sociedadeteosófica.org.br. O autor Francis Collins relata em seu livro A Linguagem de Deus sua história pessoal e a relação entre ciência e fé. Ele afirma que há uma base racional para crer na existência de um Criador e que todas as descobertas científicas aproximam o homem de Deus. Collins dirigiu o projeto Genoma juntamente com o cientista Craig Venter. Em seu livro, ele afirma que decifrar o genoma humano não criou um conflito em sua mente, pelo contrário, lhe permitiu verificar os trabalhos de Deus, e defende que para o pesquisador é imprescindível considerar todo o poder das perspectivas científica e espiritual. Na visão tradicional dos antigos, yoga era um sistema completo de desenvolvimento espiritual. As posturas ou asanas representavam uma pequena e útil parte do ensinamento.
O propósito do yoga era de natureza puramente espiritual. Assim ensinavam os sábios da antiguidade. O objetivo do yoga é o yoga, união em si do pequeno eu com o verdadeiro eu. Um legítimo processo de despertar para essa união pré-existente. O yoga do sânscrito yuga, que significa jungir, é um dos 6 sistemas clássicos da filosofia da Índia, diferente dos outros pelo surpreendente controle corporal e poderes atribuídos a seus devotos avançados. A doutrina do yoga afirma que através da prática constante de certas disciplinas pode-se adquirir a libertação das limitações do plano material, da ilusão dos sentidos e das armadilhas do pensamento. Na atualidade, principalmente no Ocidente, a visão de que yoga é um programa de exercícios físicos e nada além disso tem se difundido cada vez mais. A falsa visão se espalha pelas diversas instituições, aulas, professores, livros, revistas e milhões de estudantes de yoga moderno, que desconhecem os objetivos espirituais do antigo, autêntico e tradicional yoga. Nos tempos antigos, o Hatha Yoga era praticado como uma preparação para os mais elevados estados de consciência. As práticas de Hatha Yoga criadas pelos rishis e sábios da antiguidade para a evolução da espécie humana são hoje entendidas e utilizadas em um sentido muito limitado, dizem os estudiosos. O Hatha Yoga, como prática autêntica, tem como principal objetivo criar um equilíbrio completo dos processos do corpo físico, da mente e energia. A partir daí, os impulsos gerados com o equilíbrio são responsáveis pela evolução da consciência humana. Na ciência e prática do yoga autêntico, o corpo é um instrumento e não o objetivo final. No yoga tradicional, o aspirante trabalha e treina todos os níveis do ser, incluindo relacionamentos, autoconhecimento, os sentidos, o corpo, a respiração e a mente, mas nenhum destes é o seu objetivo final. O yoga lida com o corpo, com a respiração e com a mente, mas está direcionado para o que está além da mente. O yoga é a união entre a consciência individual e a consciência universal. Refere-se a um certo estado de consciência que ajuda o aspirante a alcançar esse objetivo, ou o estado de união com o divino. Acho que um bom propósito para essa existência é a gente se aperfeiçoar, a gente tentando melhorar a cada dia, né? O yoga pode ajudar muito, porque o yoga é um processo de aperfeiçoamento e uma responsabilidade que nós temos de estarmos em ordem para poder oferecer algum serviço para o mundo, para a sociedade, né? Nós não podemos dar algo que a gente não tem. Então, alimentar a serenidade, alimentar o equilíbrio, desejar essas belas qualidades no caráter, isso é fazer a sua parte. E você pode observar que muitas catástrofes acontecem no mundo por causa de mentes desgovernadas, de emocionais descontrolados.
e nós tentando salvar rios, salvar florestas, mas a gente não tem aquele movimento assim de tentar salvar o próprio sistema nervoso. Então o yoga é isso. O yoga acredita num trabalho individual, cada um cuidando de si para que todos juntos possam realizar alguma coisa brilhante, positiva. Minha mensagem é: cuidem-se. A gente acha meio egoísmo cuidar de si, assim, a gente tem essa ideia, mas cuidar de si é fundamental, é uma tarefa intransferível, ninguém pode fazer isso por nós, cuidar da nossa organização mental, da nossa organização emocional. E eu preciso que você se cuide, você precisa que eu me cuide. Então, se todo mundo se cuidar, a paz mundial fica uma coisa viável. Brinquedos, aparelhos tecnológicos, eletrodomésticos. Nos últimos anos, a produção destes artigos e de suas embalagens se multiplicou. Com isso, cresceu também a produção de lixo. Só no Brasil, são 126 mil toneladas por dia. Armazenado de forma irregular, o lixo causa doenças e mau cheiro, contamina o solo e a água e provoca outros problemas sociais e ambientais. O tratamento correto se dá por meio de aterros sanitários, protegidos e cobertos diariamente, ou do emprego de outras técnicas, de acordo com o tipo de lixo. Materiais como papel, plástico, metal e vidro podem ser reciclados, ou seja, voltam para as indústrias e se transformam em novos produtos. Este trabalho é feito na cidade pela ARCA, Associação dos Recicladores e Catadores Autônomos. A entidade, fundada há 15 anos, recebe 20 toneladas de lixo seco ou reciclável por mês. O número ainda pode crescer muito, pois Uberlândia produz mais de 100 toneladas de lixo seco por dia. Um dos principais objetivos da ARCA é a conscientização. Empresas parceiras recebem acompanhamento visando combater o desperdício. Em troca, fornecem material reciclável. A ARCA hoje ela tem um termo de parceria junto às empresas, onde nós captamos o material que elas nos fornecem, o resíduo, e nós fornecemos relatório para que a empresa possa saber exatamente o que acontece atrás dos bastidores, saber o que ela está investindo junto aos funcionários e saber exatamente se está tendo desperdício ou não dentro da empresa, através desse relatório. Escolas também realizam trabalhos na associação, levando seus alunos para assistir a palestras e participar de dinâmicas. A ARCA recebe escolas hoje aqui no Barracão, onde nós orientamos os alunos através do Jogo Limpo. Hoje nós estamos fazendo uma linha verde, onde esses alunos vão participar da visitação em parques e também ter um pouco mais de conhecimento do que é a coleta seletiva. É fácil colaborar. Pratique os 3 R's. Reduza a quantidade de lixo que você produz, reutilize tudo que for possível e contribua com a reciclagem. Separe o material reciclável em um saco à parte e deixe-o na frente de sua casa. Em Uberlândia, existem diversos agentes ambientais que fazem o seu recolhimento. A ARCA também atua no campo social, atendendo a estes agentes. Um dos programas da entidade é o Reciclação. Através deste projeto, os catadores são cadastrados e organizados em vários pontos espalhados pela cidade. Além de receber assistência social, são beneficiados pela valorização de sua classe, conquistando assim o respeito e o reconhecimento da sociedade. Quando eu ingressei na ARCA, um trabalho de muitos anos, eu entrei como catadora, né? Nós fizemos como catadora e hoje eu já sou uma das diretoras da ARCA. Então mudou muito, né? Mudou bastante a vida, tanto financeiro como social. Eu acho que teve mais reconhecimento, né? Mais respeito de todo mundo. Qual que é a missão da ARCA na vida de cada catador aqui de Uberlândia? Eu acho que é mesmo o que aconteceu comigo, né? Hoje é visto ainda o catador como drogado, como alcoólatra, né? E o serviço que a gente está fazendo é isso, é tirar ele dessa vida. E o trabalho da ARCA é tirar esse rótulo de ser um lixeiro, né? E passar a ser um educador ambiental mesmo. No galpão da sede, o material recebido passa por uma triagem, é prensado e pesado. Depois é embalado e vendido. O dinheiro arrecadado é investido na própria ARCA. Outros projetos da organização são a fabricação de vassouras com garrafas PET, a confecção de artesanatos e móveis com recicláveis e até uma banda infantil, que toca instrumentos feitos de sucata. A associação ainda recolhe óleo de cozinha usado,
que é revendido para a fabricação de biodiesel. Mas a principal lição que a Arca deixa para o povo berlandense é que a coleta seletiva pode ser um processo mais amplo do que costumamos pensar. Porque a coleta seletiva não é simplesmente as lixeirinhas coloridas, né? Para mais informações, procure a ARCA, Associação dos Recicladores e Catadores Autônomos. E vale sempre lembrar, jogue o seu lixo no lugar certo. Cabalá é uma palavra de origem hebraica que significa recepção. É a vertente mística do judaísmo e é um sistema religioso-filosófico que investiga a natureza divina. Penetre agora junto conosco nos segredos da Cabala. Cabala é uma das formas de misticismo mais praticadas no mundo moderno. Os estudiosos acreditam que a decodificação dos textos antigos revelará as respostas aos maiores mistérios da vida. Há ainda os que advertem que esta prática mística guarda perigos ocultos. Cabala significa, de acordo com uma tradução mais objetiva, aquilo que é recebido e que não pode ser conhecido apenas através da ciência ou da busca intelectual. A fonte da Cabala é o evento no Monte Sinai, quando a sabedoria interior tornou-se um fato para que uma nação inteira a contemplasse, penetrando em nosso mundo e se tornando parte da história e da nossa experiência. A função da Cabala é revelar Deus e o universo. Para ela, é absolutamente incongruente qualquer crença que descarta a reencarnação. A Cabala é o nome que o ocultismo recebe no judaísmo, mas não se confunde com ele. E apesar de tão próximos, são diferentes. A Cabala complementa o judaísmo místico, assim como o sufismo complementa o islamismo místico. O Pentateuco é a base da religião judaica, a Torá ou lei, que tem por seu suposto autor Moisés, e a Cabala é apresentada como o instrumento para decodificar a lei. A Torá não é somente uma lei civil, vai além e se apresenta como a lei da vida. Dizem que os rabinos receberam a Cabala dos anjos, porém a semelhança com o Zendavest de Zoroastro indica que os judeus podem ter recebido seus princípios ocultos da mesma fonte que inspirou o zoroastrismo. A Cabala é considerada a tradição das emanações divinas. E não podemos falar de Cabala sem citar o Zohar, o livro do esplendor, como é denominado, é a sua coluna vertebral. Assim como o Talmud, o Zohar abarca as manifestações do espírito judaico, mas enquanto o primeiro é essencialmente uma obra sobre a lei judaica, com vislumbres de misticismo, o segundo é um trabalho místico que aborda algumas leis da Torá. Mas o livro do esplendor não se opõe à autoridade do Talmud. Os dois se complementam como um caminho único rumo a uma vida significativa. A Cabala se relaciona diretamente com a Bíblia e com os textos sagrados de todas as religiões. É uma sabedoria cósmica e universal. Em contrapartida, a Cabala é contra o sofrimento. A pessoa, na sabedoria da Cabala, deve caminhar tendo prazer a cada instante. Caso contrário, renega o seu Criador e não o justifica. Tudo o que ocorre serve para nos corrigir e nos elevar. Nunca nos encontramos estagnados ou em situação de não desenvolvimento. A Cabala, enquanto uma busca pelo transcendental, deve ser estudada a partir dos 40 anos. Segundo os antigos adeptos, isto porque a sua mística tem a ver com aspectos profundos da personalidade. E esta tradição de estudar a partir dos 40 existe porque, teoricamente, a pessoa está mais estruturada psicologicamente para o perfeito entendimento do lado oculto das coisas. A Cabala
é um sistema metafísico através do qual o iniciado ou buscador conhecerá Deus e o universo. Deus, dentro do judaísmo, preenche e contém o universo. É conhecido como Ein Sof, ou o infinito. O Zohar, ou Livro do Esplendor, é a fonte de inspiração e sabedoria para os iniciados que ousam adentrar nos segredos da Cabala. Seus principais focos são a teosofia e a conduta humana, e em raras ocasiões discute-se de forma explícita a meditação ou a experiência mística. Para a Cabala, a árvore da vida é um mapa para se entender a manifestação de Deus, o Deus que saiu de si mesmo, se desdobrou para criar o universo. E na linguagem mágica da Cabala, quando a criação se fez, no momento em que Ra provocou a vibração de Ma, compondo o mundo da emanação, surgiu o mundo das vibrações, mundo da criação, onde as coisas existentes começaram a surgir em obediência ao princípio da natureza cétupla, e cuja representação gráfica é a árvore da vida, onde a realidade se apresenta em 10 dimensões, representada pelas 10 esferas, sefiras. Elas funcionam como canais através dos quais a luz do mundo infinito chega ao mundo físico, alimentando tudo o que existe. Cada sefira é um aspecto da natureza de Deus. Explicam os adeptos da Cabala que sem a prática diária não se alcança a sabedoria. Ser sábio e espiritualizado não significa ser pobre, não ter família ou ter uma vida difícil e ruim. Ser espiritualizado significa ser capaz de trazer toda a sabedoria para o dia a dia, aplicando-a nas situações rotineiras. E o nosso objetivo aqui no Sintonia Alternativa é ajudar você a trilhar o caminho do autoconhecimento. Você não está sozinho nesta jornada. Fique conosco nos seguintes dias e horários: segunda-feira às 8 horas da noite, quarta às 10 da manhã, sexta-feira às 10 horas da noite e aos domingos às 2 horas da tarde aqui no canal da gente. Participe do programa através do nosso e-mail sintonia_alternativa@yahoo.com.br ou pelo telefone que está aí no seu vídeo. Obrigada de coração pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Muita luz e energia positiva na sua vida.